Eu já contei aqui no canal como Deus me encontrou no Japão, mas o que eu não contei, e talvez seja a parte mais importante, é como tudo aconteceu depois do encontro que eu tive com Jesus. Porque eu achava que a minha vida ia ficar mais fácil. Sério que eu achava desse jeito. Que tudo ia se resolver, mas o que veio de verdade foi muito mais profundo do que eu imaginava. A minha vida não ficou perfeita, os problemas não desapareceram, mas algumas coisas começaram a mudar. Algumas mudanças vieram imediatamente e outras Deus continua trabalhando até hoje. Eu lembro exatamente do momento de muita alegria e paz comigo mesma. Eu percebi que algo dentro de mim havia mudado. Não era emoção, não era empolgação, era diferente. E nos dias que seguiram, eu comecei a perceber que Deus não tinha só me alcançado, mas Ele estava começando uma obra na minha vida. Essa obra, ela mexeu em cada área da minha vida. Olá, meu nome é Diele e hoje eu quero te contar as 5 coisas que aconteceram na minha vida após aquele encontro. Não são 5 coisas teóricas, são 5 mudanças reais, que doeram em algumas partes, mas que me libertaram em algumas ainda dói. Mas eu sei que virá a cura. A primeira mudança que eu percebi foi a insônia. Naquela primeira noite eu pude dormir bem, naquela primeira semana eu pude perceber o resultado da cura da insônia. Se você assistiu ao meu vídeo sobre o Japão, o vídeo anterior, meu primeiro vídeo, você vai saber que eu vivia uma vida bem difícil. Uma vida angustiada, vivia chorando, vamos se dizer assim, em depressão. Eu me sentia muito angustiada, eu não tinha paz. Outra coisa que mudou na minha vida foi justamente isso. Os meus problemas continuavam os mesmos, tá? Eles não sumiram. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Eu senti uma paz que eu não conseguia explicar. A primeira coisa que Deus tratou em mim foi algo que eu nem imaginava ser espiritual. Eu tinha insônia crônica e eu achava que era tudo normal. No Japão eu passava noites inteiras acordadas. Quando o meu marido ele estava viajando, eu procurava ficar na internet. Ficava nas minhas mídias sociais, enquanto era noite no Japão, era dia aqui no lado oeste. E eu ficava nas minhas mídias sociais, engajando, ali, conversando com as pessoas. Enfim, eu passava a noite inteira acordada e durante o dia que eu tinha que dormir, eu dormia um pouquinho. Não dormia, praticamente ficava assim, já cheguei de ter dias de ficar mais de 36 horas acordada direto e ficar até com dores de cabeça, sofria com muitas dores de cabeça e eu ia deitar, eu não conseguia dormir, muito triste, muito triste. E eu vejo que isso era um peso na alma, sabe? Um peso na alma. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, uma das primeiras coisas que aconteceu, e eu não estou exagerando, foi que eu comecei a ter paz para dormir. Eu comecei a dormir em paz. A paz que eu não tinha durante o dia, ela começou a me alcançar durante a noite. E você pode estar pensando, Diele, mas é só uma insônia. E você pode estar pensando, Diele, era psicológico. E eu te digo, pode até ser. Mas o que mudou o meu psicológico foi Jesus. Então foram mais de 7 anos e ele no Japão foi complicando, foi ficando pior. E tinha dias que eu só rolava na cama. Só rolava na cama e não tinha sono profundo ou não dormia durante a noite inteira. Durante mais de 7 anos eu dependi de remédios para dormir. Muitas vezes, quando eu dormia, eu só ficava rolando na cama, na realidade, eu não dormia. Eu não tinha aquele sono profundo, sabe? Que hoje eu tenho. Eu não conseguia só deitar e descansar, sabe? Tem pessoal que homens, né? Geralmente eles deitam na cama e ronca lá, né? Dorme. Não, infelizmente eu não conseguia. E aquele hábito de tomar remédio sempre,
veio até me tentar, depois já caminhando com Cristo. Mas eu me recusei, falava, não, eu estou curado. Eu não preciso mais dos remédios, não preciso mais. E aí eu orava, crendo que o Senhor Jesus já, né, tinha me restaurado e eu conseguia dormir. Aquele hábito de tomar algo antes de dormir até veio me tentar, mas eu estava ali alegre, feliz, e aquela paz me fez realmente acreditar, ter a convicção que eu não precisava mais de remédio. Então eu não tomei mais os remédios e não tenho tomado mais os remédios, e já vai fazer 2 anos agora em agosto. Na realidade, aquela primeira semana, aqueles primeiros dias, eu estava numa fase onde eu chorava de alegria e de arrependimento por não ter cedido ao Senhor Deus antes. Eu ficava, por que eu não fui atrás do Senhor Jesus antes? Por que eu esperei todo esse tempo? Sabe aquela fase? Então eu vivi aquela fase. Mas ao mesmo tempo eu também sentia o perdão de Deus. E aquela alegria, paz me pegava em muitos momentos do dia. E eu me pegava louvando, orando, chorando. Eu me lembro de estar andando na rua, falando com Deus, estar dirigindo, cantando e pedindo a sua graça. E me lembro também que ao deitar na cama eu já não tinha mais aqueles pensamentos negativos, sabe, tudo, aquela ansiedade, aquele medo, passou, incrível, ele passou. Na realidade eu deitava, né, após orar e dormia bem. Aqui vai algo talvez que você não espere. A insônia, ela era só um sintoma na minha vida, o real problema era outro. Mas sabe o que eu descobri? O que me tirava o sono, na realidade? O que realmente me tirava o sono estava muito mais a fundo. E é sobre isso que eu quero falar agora. Eu quero falar sobre a libertação dos vícios. Sim, eu era viciada. O que me tirava o sono era o que eu estava me alimentando durante o dia. E eu quero ser bem honesta com você. Eu já me acordava pesada, sentindo angustiada, não tinha aquele desejo, aquela motivação, como muitas têm, né, de acordar de manhã. A própria motivação que eu tinha anos atrás, de acordar cedo, de fazer uma atividade física, de preparar ali minha vitamina para tomar. Não tinha nada disso. Eu já acordava, já ia, pegava meu remédio de tireoide, tomava, ia desse jeito, bem lertinha. Pegava ali mais algumas vitaminas que eu tomava, pegava o celular e ficava lá, tomava o meu remédio de TDAH. E o mais perigoso era que eu estava tomando no início, né, uma dosagem. Aí algumas horas passava, não tinha mais efeito, eu tomava outro. Depois eu tomava outro, já chegou o dia de eu tomar 3, 4 comprimidos por dia. E algumas vezes de tomar, né, não me lembro se 1 ou 2, e sair e tomar uma bebida alcoólica e fazer toda aquela mistureba toda. E se eu não tomasse o remédio de TDAH, era como se não funcionasse, era como a Diele simplesmente não conseguia pensar. E eu sempre gostei de estar fazendo coisas criativas, e aquele remédio, ele me dava o poder para pensar, de fazer, de focar. Então eu ficava lá, eu ficava fazendo, eu misturava remédio, sabe? Durante a noite, na realidade eu estava acordada, né? E ia no mercado, comprava uma churrai, tomava e continuava ali, ou seja, eu estava toda malucona lá, daquele jeito, e eu achava que estava relaxando, mas na verdade eu estava me afundando. Eu achava que estava relaxando, mas na realidade eu estava me afogando, e graças a Deus que Deus me socorreu, né? Como Pedro, né? Ele socorreu Pedro quando estava afundando, então eu estava ali me afogando, o Senhor Deus me resgatou. E o mais bom de tudo isso é que Ele não só me resgatou, Ele tirou todo o desejo por isso. Eu não tive mais desejo. Naquela primeira semana eu não tive mais desejo de tomar o remédio. Eu simplesmente perdi a vontade. Porque eu estava alegre, estava feliz. E hoje eu não posso comparar a minha vida com você ou com outra pessoa, mas se você estiver passando por isso, talvez o problema não seja o que você tenha, mas o que você precisa. Jesus Cristo na sua vida. Aquela paz que
que só Ele pode dar, o remédio não vai te dar. Eu já estive lá, o remédio não me deu. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu tinha correntes que nem eu sabia que estava ali, e graças a Deus o Senhor Jesus me resgatou. E foi ali na solidão do Japão que Deus pôde me mostrar, né, como estava a minha vida e que só Ele poderia me resgatar. E essas foram as 2 primeiras mudanças que eu vi naquela minha primeira semana com o Senhor Jesus Cristo. Essa libertação que Deus me deu, Ele também me deu nojo. Nojo do que me atraía. E isso para mim é transformação de verdade. Não é força de vontade, é Deus trocando o seu querer. Ele manifestando a boa e agradável vontade dele na tua vida, ou seja, na minha vida. Essa talvez seja a mudança que mais me surpreendeu. A mudança do vocabulário. Porque eu não planejei, simplesmente aconteceu. E foi bem natural. As palavras que eu usava, elas começaram a me incomodar. E quando eu ia falar, eu percebi que elas não eram mais lícitas e não eram legais de se falar, sabe? E eu não tô falando só de palavrão, eu tô falando de vocabulário mesmo. De como eu falava das pessoas, de como eu me comportava diante de certas reações, de certas circunstâncias no trânsito. Antes eu já acordava, começava a reclamar, já tinha aquela atitude negativa e ali você sabe, né? Aquela atitude negativa, ela muda o seu dia, ela piora. E depois que Jesus entrou em minha vida, eu não tinha mais essa negatividade. Eu acordava alegre, já acordava sendo grata ao Senhor, agradecendo a Ele, ia ler a Bíblia, orar, estava procurando falar com pessoas que falavam de Jesus também, então tudo se tornava mais positivo na minha vida. E eu fui ver que os dias foram passando e mais palavras de gratidão, de alegria, saía palavras positivas, a minha visão de vida já começou a mudar e isso estava refletindo no meu vocabulário. E você pode estar perguntando, por que isso te importa? Me importa, porque a palavra de Deus diz que da boca fala que o coração está cheio. E se você só fala negatividade, é porque o seu coração está cheio de negatividade. E quando Jesus entrou na minha vida, as palavras tinham que mudar. E é um reflexo de como está o meu coração. E as palavras, ela mudou naturalmente. Foi ali que eu comecei a entender também o poder da palavra. Quando você fala, você está profetizando, você está declarando sobre a tua vida. Eu decidi falar palavras que iam me dar vida, não palavras que iriam me fazer ficar mais negativa. E a 4ª mudança que eu tive, esse é um ponto até duplo de se falar, porque as 2 estão conectadas. É a roupa e a maquiagem. E quando Jesus me encontrou, Ele não disse para mim parar de usar maquiagem, mas Ele me mostrou que eu não precisava mais disso para me esconder, porque Ele me deu a paz, a alegria e que eu poderia, né, ver a minha nova identidade com Ele. E junto com isso, as minhas vestes mudaram. Eu comecei a querer usar roupas que honrassem a Ele, né, roupas modestas, nada de decote, nada de roupa curta, nada de roupas que chamassem a atenção. Apesar que eu ainda gosto de uma moda criativa, mas não tão quanto era antes. Modéstia não é feiura, modéstia é equilíbrio. É se vestir de um jeito que não foque, né, no seu corpo, e sim na sua presença. Uma mulher com o Espírito Santo não vai chamar a atenção pela roupa, mas ela vai chamar a atenção pelo brilho que ela carrega. E eu pude ver um brilho, o brilho do Espírito Santo, um brilho que eu já havia esquecido, um brilho que eu tinha perdido. E sabe o que mais me surpreendeu quando eu deixei de usar as maquiagens, as lentes de contato como escudo? As pessoas começaram a me perceber. Começaram até a dizer, olha como você está diferente, você está com um brilho diferente, você parece que está assim glowing, sabe? Sabe aquela forma que nós dizemos para quando uma mulher ela está grávida, as pessoas percebem um brilho diferente?
as pessoas começaram a dizer assim, que eu estava diferente, que eu estava com um brilho diferente, e esse é o brilho do Espírito Santo. E após aquela libertação, né, de não me achar mais feia, veio a quinta e a última mudança que eu quero aqui compartilhar com vocês, que ocorreu ali nas minhas primeiras semanas de após ter encontrado Jesus, que foi o fim da busca por validação e insegurança. Eu posso te dizer uma coisa, eu era uma pessoa que buscava validação. Eu cresci necessitando dessa validação. E eu era uma pessoa que buscava validação, que queria essa validação, que cresceu buscando essa validação. Essa foi a última coisa que Deus tratou comigo ali naquelas primeiras semanas e talvez a mais profunda. Porque a insônia, os vícios, o vocabulário, a maquiagem, a vestimenta, tudo isso era sintoma de uma coisa só. Eu vivia buscando validação. Eu precisava que as pessoas me aprovassem, me achassem bonita, me achassem forte, me achassem corajosa. Eu precisava que as pessoas gostassem de mim. E se você me perguntar qual era a raiz de tudo, eu vou te dizer que era a insegurança. A insegurança. Medo de não ser suficiente, medo de não obter sucesso, medo de ser rejeitada e tantos outros, né? As dores e feridas que eu adquiri ao decorrer da minha vida também fez com que eu quisesse mais validação ainda. Traumas que eu carregava já desde a infância, com bullying. Me lembro na escola que me apelidavam com apelidos horríveis, né? Crescendo ali na minha cidade de Cuiabá. Então foi uma infância marcada de traumas, de bullying, de meninas que muitas vezes procuravam brigar comigo. Inclusive que se eu compartilhar aqui esse vídeo no meu Face, depois eu irei ver que tem algumas, se elas assistirem, né? Porque tem algumas ali no meu Face que hoje nos falamos, mas na época, né, da adolescência não queriam bater na minha pessoa. A vontade delas era me matar. Por que? Eu não sei. Não me lembro de fazer coisas para elas que elas me odiassem tanto daquela forma. Mas hoje está tudo bem. Hoje conversamos, somos adultas. E Deus, né, na sua misericórdia, me levou para o Japão. Um país onde eu achei que seria um novo recomeço. E sim, foi um novo recomeço, mas não da forma que eu imaginava ser. E se você não sabe, assista ao meu primeiro vídeo que você irá saber. E o bom de tudo isso é que o Senhor me mostrou que a validação que eu procurava nos outros, né, eu só ia encontrar nele. E foi ali no Japão, a muitos quilômetros de casa, que eu entendi que eu já sou suficiente. Não porque eu sou perfeita, não, mas porque Ele me fez. Eu sou obra da sua criação. E tudo que Ele fez é bom. E quando eu parei de buscar a aprovação e a validação das pessoas, as pessoas certas começaram a aparecer em meu caminho. Porque eu já estava em um caminho e mais aberta para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é muito boa e agradável. Antes de eu terminar, eu preciso fazer uma coisa. Porque eu sei que você não assistiu esse vídeo inteiro por acaso. E você precisa saber que você não está sozinho. Eu não sei de onde você está assistindo, se é manhã, tarde ou à noite, onde você está. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se Deus fez isso comigo no Japão, imagina o que Ele pode fazer com você hoje, aonde você estiver. Porque não foi o Japão que me transformou. Foi Jesus. O Japão foi somente um cenário. O palco onde Deus começou a escrever a minha história. E se você está passando por alguma dessas coisas, insônia, vícios, insegurança, essa necessidade de se esconder atrás de alguma armadura, eu quero orar por você agora. Senhor, eu te agradeço por cada vida que está assistindo este vídeo. E eu te peço, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, que visite este coração e mostre que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que essa pessoa não precise mais de vícios para ter alegria,
para ter paz. Essa pessoa que está com insônia, venha encontrar e ter a tua paz. Ó Espírito Santo, tenha liberdade de agir na vida dessas pessoas que estão ouvindo agora esta oração. Que a angústia talvez de uma enfermidade, a angústia por ter perdido um ente querido, ou até mesmo do marido que saiu de casa. Pai querido, que o Senhor possa confortar este coração, que o Senhor venha trazer a cura, a libertação. Ó Pai, que o Senhor visite a cada vida que está aí, deste outro lado da tela, e o que o Senhor possa trazer e mostrá-los que o Senhor é a solução, que eles não precisam de nada disso, eles só precisam de Ti. Eu entrego em Tuas mãos, ó Pai, e Te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Abençoe essas vidas, no nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo tocou em você, deixe um comentário aqui embaixo. Me conta qual dessas áreas que você precisa que Deus trabalhe na tua vida. Eu vou ler todos os comentários, responder e também orar por você. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E eu te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Tchau!